Bom, dando continuidade ao nosso evento, iniciaremos agora as apresentações dos problemas e das empresas participantes. Lembramos que os resumos dos problemas de cada empresa estão disponíveis no site do evento. Lembramos também que foram enviados para os e-mails dos participantes confirmados os links das salas de Zoom de cada empresa, para acesso ao final das apresentações, a partir das 16 horas. Se você não recebeu, por favor, verifique sua caixa de spam. Qualquer dúvida, envie um e-mail para eventos@ipa.br e responderemos logo em seguida. Bem, com a palavra, o representante do Grupo de Políticas Públicas da USP e Exalc, o senhor José Lucas Safanelli. Senhor José, o senhor tem 30 minutos. Obrigada. Obrigado. Bom dia a todos. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, reunidos nesse workshop coordenado pelo INPA, coordenado pela USP e outras instituições. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês estão enxergando a minha tela? Sim. Sim? Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o INPA e as demais instituições que organizaram esse evento. Também gostaria de agradecer principalmente ao Júlio, a Júlia, o Ezequiel, por estar dando esse apoio nesse desafio. O nosso desafio é intitulado como Predição de Variáveis Climáticas em Municípios Brasileiros a partir de dados das estações meteorológicas do país. Ele é um desafio que envolve a questão da utilização e interpretação de dados espaciais e é basicamente uma mudança de suporte espacial. Enfim, eu vou me apresentar também, né, fazer essa introdução. Eu sou o José Lucas Safanelli, engenheiro agrônomo, sou doutor formado aqui na Exalc e atualmente eu tenho atuado como pesquisador bolsista do Grupo de Políticas Públicas. Então, a minha apresentação está dividida nesses conteúdos. Primeiramente, eu vou apresentar o nosso Grupo de Políticas Públicas da Exalc. Eu vou também dar um contexto geral sobre o problema. Vou apresentar um exemplo dentro desse problema, dentro do contexto de políticas públicas, apresentar o nosso desafio, banco de dados, expectativas e uma literatura recomendada. Pois bem, o nosso grupo de políticas públicas, ele tem uma história já de pouco mais de 20 anos. Ele foi criado em meados de 2000 pelo professor Gerd Sparovec, e a partir de 2018 o grupo ele começou a ser coordenado pelo professor Durval Dourado Neto e vinculado à diretoria da Exalc. Então o professor Gerd hoje ele é presidente da Fundação Florestal do Estado de São Paulo e ele acabou passando para o professor Durval essa coordenação. E desde então a gente tem atuado, né, nós como universidade pública, nessa interface com o governo, com entidades não governamentais, com outros parceiros, com o intuito de suportar, elaborar estudos que visem, então, a proposição de políticas públicas no território brasileiro. Então, nós temos atuado com dinâmicas rurais, cadeias agropecuárias, avaliação de políticas públicas na área de segurança alimentar, extensão rural, conectividade rural, legislação ambiental e desenvolvimento rural sustentável. Ao longo desses anos, nós tivemos inúmeros parceiros, colaboradores, né? Então, aqui é um panorama assim, de todos que apoiaram e têm nos apoiado para desenvolver esses projetos. E, principalmente, assim, os projetos mais recentes estão vinculados ao Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério da Agricultura. Também temos um projeto bem recente de monitoramento agrícola com a Conab e demais parceiros que estão mostrados aqui neste slide. Pois bem,
né, como nós atuamos nessa interface entre o governo, entre a universidade, com o intuito de fomentar as políticas públicas, a gente precisa, então, utilizar dessa ferramenta que é a análise territorial. Então, esse slide aqui, ele esboça bem como que nós atuamos nas diferentes escalas, né, do território brasileiro. A gente elabora análises, né, e estudos desde o nível Brasil, biomas, regiões, estados, municípios, e alguns estudos mais específicos a gente consegue chegar até o nível de propriedade rural, né, com algumas bases de dados que a gente consegue acessar. E para isso, né, devido vamos dizer assim, a extensão territorial do Brasil e a complexidade dos dados, a gente então precisa desenvolver as nossas análises, né, utilizando computadores de alto desempenho, e a gente, né, tem essa parceria, esse apoio do Euler, que é um computador da USP São Carlos, o supercomputador da USP São Carlos, e também do supercomputador Águia, que fica em São Paulo, capital. Pois bem, qual que é o contexto geral desse desafio, né? Então, é um desafio de mudança de suporte. Então, o suporte, ele pode ser definido como uma área ou volume de abrangência da informação espacial. Ela pode ter diferentes formatos, tamanhos, orientações e alinhamentos. Então, quando essa informação espacial ela é transformada ou convertida para diferentes formatos, se essa mudança ela não for feita de forma adequada, as inferências obtidas pelos dados elas tornam-se enviesadas ou irreais. Esse problema, então, ele é conhecido na literatura como Modifiable Aerial Unit Problem, né? Um problema bem conhecido, né? Bem apresentado na literatura, mas que ainda persiste, a gente precisa encontrar, então, alternativas ou soluções para lidar com ele. E, a título de exemplo, então, as estimativas enviesadas ou conclusões errôneas acontecem, por exemplo, quando nós realizamos inferências em dados agregados ou interpolados a partir dos processos que foram mostrados em malha de pontos. Então, mais para frente, eu vou mostrar para vocês assim um exemplo mais prático desse desafio, mas esse é o contexto geral desse problema dentro da interpolação espacial, dentro dessa área, dessa ciência de dados espacial. Então, esse problema, enfim, esse parágrafo, ele explica bem o que é o MALP, né? Eu deixei nesse slide aqui para caso ele fosse disponibilizado depois dessa apresentação. Quem tiver interesse nesse desafio, ele pode consultar, né, o que significa melhor esse problema do MALP. Enfim. E qual que é o impacto dessa questão do suporte espacial, do MALP, dentro do contexto de políticas públicas? Então, esse artigo, ele avaliou os efeitos das políticas de transportes no acesso às oportunidades no município do Rio de Janeiro. As oportunidades seriam, sim, o acesso às escolas e a oportunidades de emprego. Então, ele desenvolveu um estudo para o município do Rio de Janeiro, devido às políticas que promoveram, então, uma melhor infraestrutura devido à ocorrência das Olimpíadas em 2016. Então, ele avaliou pré-Olimpíadas e pós-Olimpíadas, né, essas políticas que incentivaram o investimento em infraestrutura e como isso impactou, então, no acesso a empregos e também acesso às escolas. Então, esse mapa aqui ele mostra a distribuição da população residente no município do Rio de Janeiro, né, e algumas linhas de transporte que foram criadas, que já existiam e que foram criadas também por conta das Olimpíadas. E essa informação, quando ela é analisada dentro do contexto espacial, quando ela é agregada e comparada com estatísticas, né, com estatísticas governamentais, ela pode ser feita de inúmeras maneiras. Então, a gente tem aqui no canto esquerdo superior uma informação que ela é agregada num hexágono de meio quilômetro. Temos ao lado direito superior uma informação que é agregada a 2 quilômetros e também a informação que ela é agregada em zonas de transporte. Então, a gente consegue observar que, conforme o nível, né, de detalhamento ou a forma que a gente agrega essa informação para ela ser utilizada numa análise, então ela pode
acabar afetando toda a cadeia subsequente do processo de análise, né? Então, impactar diretamente a política pública. E aqui, então, a gente tem essa mesma informação de acesso a empregos no lado esquerdo e acesso a escolas no lado direito, nas diferentes grids ou diferentes formas de agregar as informações. E os autores, então, eles mostraram que, conforme esse nível de agregação, de análise, o efeito espacial, ele é muito significativo e pode, então, comprometer toda a tomada de decisão e a proposição dessas políticas públicas que visam, então, fazer uma ação imediata, uma ação verdadeira, né, assim, no município, enfim, na sociedade. Então, esse problema que eu trouxe para vocês, esse exemplo, né, dentro do contexto de políticas públicas, do impacto da informação espacial. E o contexto do desafio, né, esse desafio que eu estou aqui apresentando para vocês. Então, a Exalc, ela é uma escola de agricultura, né, a escola de agricultura que pertence à Universidade de São Paulo, e nós trabalhamos, então, com agricultura. E essas informações, né, do histórico de produção, as projeções que são feitas, a gente tem, né, muitas informações que foram coletadas no nível municipal. Então, é do nosso interesse entender todo esse histórico de produção e como que o clima impacta, né, as diferentes produtividades e produção que tem acontecido no território. Então, existem inúmeras maneiras de fazer isso e a gente precisa, então, ter esse cuidado quando a gente compara essas informações municipais com informações pontuais de estações meteorológicas ou grids de informações que são obtidas por sensores remotos. E aqui no lado esquerdo, então, a gente tem essa representação da série histórica dos últimos anos, né, da produtividade de soja no município de Barreiras, na Bahia. Então, a gente observa que existe, então, uma tendência de crescimento da produtividade. Quando a gente remove essa tendência, que ela ocorre devido à inserção de novas tecnologias do campo, a gente tem, então, uma variação, e essa variação ela está muito associada ao risco climático daquele local. Então, no lado direito aqui, a gente tem um mapa do risco climático para a cultura do milho, que ela foi calculada a nível municipal, para todo o território brasileiro. Então, a região do Nordeste, infelizmente, tem um risco maior, né, devido a essas maiores flutuações de produtividade, né, e os outros municípios, né, municípios amarelo, verde, que possuem um menor risco. E essas variações, né, como apresentado ali anteriormente, elas estão associadas, de fato, às adversidades climáticas. Então, essa figura aqui, ela ilustra bem como que essas oscilações, né, da produtividade estão associadas a eventos, né? Então, eventos aqui, ocorrência de doença, o início de uma primavera muito chuvosa, seca, né? Então, tudo isso causou impacto na produtividade histórica que foi analisada dentro de uma área, dentro do município ou uma outra região político-administrativa. E, além disso, então, a gente tem esse interesse muito grande sobre o impacto do clima na produção agrícola, porque também nós estamos, né, deparando com esse desafio de enfrentar as mudanças climáticas. Então, a gente precisa, né, fazer esses estudos, gerar esses, vamos dizer assim, algoritmos de monitoramento, porque o efeito do clima ele tem se intensificado muito nos últimos anos e é previsto que ele se intensifique ainda mais, como, por exemplo, o aumento das temperaturas aqui na região da América do Sul, também, né, uma mudança dos padrões de precipitação. Então, algumas regiões estão prevendo, né, um aumento de chuvas, outras, né, uma diminuição das chuvas comparado com os normais climáticos, e tudo isso, então, a gente precisa utilizar na nossa análise, né, análise territorial e permitir, então, uma proposição de ações que visam minimizar esses riscos. O desafio em si, qual que é o desafio de fato, né, que a gente se propôs aqui a trazer para vocês? Então, há uma grande necessidade de gerar informações meteorológicas de forma consistente, com cobertura espacial completa para todos os municípios agrícolas brasileiros. Então, o método mais comum na prática da indústria, né, consiste em interpolar as estações, os pontos do mapa, em um raster e, em seguida, agregar os pixels dentro de cada município.
dentro dos polígonos da MAG. Devido a essa etapa de interpolação ou rasterização exaustiva, o método ele não é recomendado para aplicações em tempo real. Então, nós também temos esse interesse de rodar essas análises quase que em tempo real, porque, de fato, quando a safra está acontecendo, a gente precisa ter, né, agilidade para propor uma ação ou propor ou entender qual que é o efeito que está acontecendo no campo. Então, seria possível contornar essa etapa de interpolação e transferir diretamente os dados das estações para polígonos de interesse, que nesse caso seriam os municípios? Então, como banco de dados, né, como suporte para esse desafio, aqui está representado, então, as estações automáticas, as estações meteorológicas automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia, né, que é vinculado ao Ministério da Agricultura. Então, a rede de estações que estão distribuídas no território brasileiro. A gente tem interesse de utilizar, então, essa malha de município que acontece nos estados do Pará, Maranhão, Tocantins, enfim, todos os estados, os principais estados agrícolas. E esses dados eles podem ser acessados por interfaces programáveis, então existe essa agilidade. E as variáveis meteorológicas, né, temperaturas máxima, mínima, média, precipitação acumulada no dia, radiação solar acumulada no dia, velocidade média do vento, umidade relativa média, todas as informações em escala temporal diária. Pois bem, então, como nós trabalhamos nessa interface da universidade com o governo, esses projetos firmados com o governo, então existe um forte incentivo da gente utilizar esses dados do NMET, né, diante dessas parcerias que são firmadas com as instituições governamentais. Então, a gente espera que sejam investigados métodos ou estratégias que permitam fazer essa predição dessas informações meteorológicas na malha de municípios brasileiros. E, além disso, né, devido, né, ao contexto desse workshop, que é a matemática e esse problema da mudança do suporte espacial, então espera-se que esse problema também seja melhor investigado, aprofundado, né, diante da experiência dos colaboradores, né, o Júlio, a Iula, o Ezequiel, eles, né, têm experiência com essa questão das geometrias, dados espaciais, então é uma oportunidade da gente se aprofundar nessa questão também. E, então, a gente espera obter uma solução computacionalmente viável, que gere estimativas consistentes, associada a um nível de incerteza, para permitir, então, a composição de um banco de dados meteorológicos a nível municipal e também permitir realizar o monitoramento quase que em tempo real. Ou então, né, se caso seja identificado, seja inviável e seja muito custoso, difícil, né, que sejam indicadas alternativas ou estratégias híbridas para a solução desse problema. Aqui eu listei algumas referências para essa apresentação, aquele artigo da mudança espacial que foi feito no Rio de Janeiro, o que a literatura já tem feito, assim, nessa questão da agregação espacial né, e a modelagem de processo, e também exemplo dessa interpolação espaço-temporal de temperaturas diárias que foi feito para todo o globo, né, e como que eles, vamos dizer assim, se aprofundaram nesse desafio. Pois bem, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso, né? Eu agradeço já novamente ao INPA pela organização desse workshop, ao Júlio, a Iula, ao Ezequiel por estarem dando esse apoio, e eu espero que vocês todos, né, estejam sensibilizados, motivados durante essa semana, a gente se aprofundar um pouco nesse tema, e com isso a gente criar soluções, investigar soluções, estratégias para dar apoio, né, suporte nesses trabalhos que o nosso grupo tem feito, né, no intuito assim de monitoramento agrícola, avaliação de segurança alimentar, enfim, esse aqui é o propósito desse desafio. Eu acho que é uma oportunidade muito rica de fazer essa conexão, esse network entre vocês da matemática com nós aqui que trabalhamos, né, com essas políticas públicas e principalmente com a agricultura. Obrigado.